Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Flávia Trajano, para quem não me conhece. Hoje eu vou passar aqui algumas dicas para vocês sobre jejum. Infelizmente, tem muita gente que começa a falar de jejum, não tem muita propriedade, sai muitas besteiras por aí, ou tem gente que fala bem do jejum, começa a falar mal do jejum para depois vender outro curso de jejum. Enfim, mas não caiam nessa, gente. Jejum intermitente tem muitas vertentes baseadas em evidência. Não acreditem nesses gurus aí, nem gente que só quer ganhar dinheiro e não se baseia, não tem me esqueci o nome da palavra. Aquela coisa de você ser consistente, uma consistência falando do assunto, né? Então, não que eu seja melhor que ninguém, mas já estou aqui há quase 5, 6 anos falando desse assunto, estudo todos os dias eu pego artigos, inclusive separei aqui uma coisa para vocês bem especial para mostrar para vocês, tá? Olhem só, o jejum intermitente, ele tem vários benefícios que vão além da perda de peso. Tem muita gente que pergunta, Flávia, tireoide, problemas adrenais, Gente, o jejum é uma das maneiras mais eficientes de você resetar, de você reprogramar o seu corpo. Existem alguns benefícios que só o jejum, anotem isso, só o jejum e não uma alimentação, às vezes, com muita frequência consegue. Mesmo que seja uma alimentação saudável, algumas coisas só o jejum pode trazer para você. Hoje em dia, 90%, se não mais, da população tem alguns problemas associados à sua saúde, né? A gente sabe que a pessoa, muitas vezes, ela só de interromper uma alimentação ruim, apenas mudando hábitos, nem sempre vai ser necessário para que ela tenha uma qualidade de vida. Às vezes, além de mudar hábitos, nós temos que reparar o que foi danificado com o nosso estilo de vida ruim. Então, por isso que o jejum tem uma das ferramentas mais fantásticas de reparação, coisa que nem os medicamentos ainda conseguem fazer dessa forma. Eles estão tentando inventar um medicamento que imite o jejum, mas ainda estão precisa de muito estudo ainda para isso, porque muitas coisas a gente só sabe que vai conseguir com o jejum realmente. Então, olhem só, esse artigo que eu coloquei aqui, que eu estou estudando e estou citando como fonte, até os profissionais falam que para quem tem Hashimoto e quem tem doenças de funções endocrinológicas ou funções adrenais, algum distúrbio nesse funcionamento, o jejum intermitente, o jejum, na verdade, uma vez por semana de 24 horas, mostra-se muito promissor os seus resultados, justamente por essa capacidade que eu falei que o jejum tem de regenerar. Então, não existe essa coisa de quem tem Hashimoto, quem tem tireoide, quem tem hipotireoidismo, não pode fazer jejum. Isso não existe. O jejum não causa danos à sua tireoide. Pelo contrário, o jejum traz ferramentas de renovação e regeneração celular. Vocês podem pesquisar lá no Google sobre um efeito que o jejum gera de sirtuínas. Inclusive tem um pesquisador lá de Harvard, um geneticista, que ele vem falando sobre isso, o Dr. David Sinclair. Ele é um dos caras mais cotados para ganhar, não muito, talvez até muito em breve, um prêmio Nobel, porque ele vem falando muito sobre longevidade, sobre como você viver mais. E não só viver mais, você viver mais e com melhor qualidade de vida, que isso é importante, né? Todo mundo quer viver mais, mas viver com qualidade, obviamente. Então, por causa desse poder regenerativo do jejum, ele tem esses benefícios. Então, quem fala que jejum causa danos à tireoide, que jejum é uma pessoa que realmente não sabe o que está falando, não entende com propriedade sobre o jejum, tá bom? Principalmente alguns profissionais aí desatualizados, infelizmente. Vocês todo dia vêm me trazer. Outra coisa, o que a gente fala também, principalmente para os nossos pacientes aqui da nossa clínica, do desafio também do Pace Magro, inclusive a gente está com as inscrições abertas aí para o nosso desafio Detox, que vai estar maravilhoso, que a gente vai trabalhar sobre esse reset no nosso intestino. Jejuar uma vez por mês, se nossos pacientes puderem, a gente até falei isso hoje numa consulta, se puder fazer isso confortavelmente,
Então a gente fala sobre a importância aí de um jejum, às vezes de 36 até 72 horas, né? Tem gente que faz mais horas e já tem mais, todo mundo, todos os dias tem pessoas que nos trazem suas experiências de jejuns bem mais prolongados, mas digamos que esse jejum de 36 a 72 horas, ele também tem um fator regenerativo, principalmente a nível de mitocôndrias, níveis celulares, como eu disse, que coisas que só o jejum e não uma alimentação constante pode trazer, mesmo que a sua alimentação seja saudável, mas essa questão da regeneração celular, de autofagia e reconstrução é somente induzida de forma tão profunda com o jejum. E o jejum é muito importante, porque a gente tem a fase de eliminação, né? Quando você faz um jejum de mais de 36, mais ou menos a partir de 50, 48, 42 horas, 48 horas, ele tem esse poder celular de regeneração. Então o teu corpo ele fica muito mais suscetível, muito mais eficiente na hora que ele vai receber esses nutrientes. Se você, quando for quebrar o jejum, se alimentar com bons nutrientes, com proteínas, gorduras, é como se o corpo estivesse pronto para receber esses novos nutrientes, para reconstruir as tuas células, para reconstruir a sua estrutura fisiológica, principalmente as células intestinais, né? Então é como se a gente tivesse o processo de reinoculação, a gente reconstrói, a gente remodula com jejum e uma boa alimentação, a gente tem esse processo de reconstrução, né? Então você retira, você elimina onde gera essa autofagia ou essa, digamos, essa eliminação de energia, de gordura, e depois quando você recebe, ele fica muito mais sensível e mais eficiente na hora de receber esses nutrientes novamente. Então, para criar essa nova estrutura, esse novo reparo, é muito importante que você coma adequadamente, principalmente a níveis de proteínas e nutrientes, né? Vocês têm que entender, gente, que calorias é uma coisa, nutrientes é outra coisa. O nosso corpo, ele reconhece calorias, sim, a gente precisa de energia, mas a gente precisa muito mais de nutrientes. Então, quando você precisa de um bom sistema imune para combater uma infecção, para não ter doenças autoimunes, para ser um organismo equilibrado, quem faz esse equilíbrio todo é através do seu aporte nutricional, que são vitaminas, minerais. Eu tenho falado muito isso aqui para vocês, né? A importância principalmente da B12, que digamos que é um nutriente aí, uma vitamina que praticamente muita gente tem essa deficiência, não sei quantos por cento, mas eu acredito que muitas pessoas têm, justamente por já ter um intestino já com problemas, de não ter uma boa absorção. E essa falta desse nutriente, ela é muito séria, ela pode gerar alguns sintomas desde depressão até cansaço, desânimo, falta de libido, pode atingir até a sua tireoide. Aí sim, não é o jejum que causa isso, mas sim o fator de desnutrição através de uma má alimentação, porque sim, gente, tem gente que é obeso e é desnutrido. A pessoa come várias calorias, por isso que eu disse que calorias entram num setor e nutrientes entram em outros. Tem gente que come o dia inteiro, mas não consome nutrientes. Então essa pessoa é obesa e desnutrida. Então quando vier uma infecção, quando o sistema imune dela precisar desse aporte nutricional, o que vai acontecer? Ela vai ficar na mão, ela vai ter um desgaste aí muito grande, porque ela não tem esse aporte nutricional. E essa questão do sistema imune está muito mais ligada, como eu falei, com os nutrientes do que com calorias. Então quem fala que tem que ter carboidrato, aquele blá blá blá, aquele mimimi que tem que acordar e comer carboidrato, tem que ser calorias, isso não faz sentido. Seu corpo não tem contador de calorias, o seu corpo reconhece nutrientes. Senão, né, a gente não teria tanta gente obesa e desnutrida, porque se calorias fossem só suficientes, o mundo não teria mais problemas, né, relacionados à nutrição. E a gente vê que quanto mais obesidade a gente tem, mais problemas nutricionais as pessoas estão tendo. Fiz por 3 meses, foi muito bom. Depois que cheguei no peso, agora tenho dificuldade de fazer pela saúde, pela renovação e por renovação das células. Essa parte da renovação celular, que são jejuns mais
pouco mais prolongados, a pessoa deve se preparar, né, psicologicamente, mentalmente, passar 2 dias aí numa adrenalina. Para quem já fez jejuns aí mais longos sabe que é uma adrenalina, a pessoa fica energizada, fica mais alterada assim, porque a pessoa às vezes não consegue dormir uma quantidade tão grande de sono, então ela fica mais disposta aí para curtir o dia. Então, digamos que é um preparo muito mais emocional, mental, porque depois das 24 horas, praticamente a fome diminui muito, então você não vai sentir tanta fome, mas você vai ter dificuldades aí, às vezes, pela vontade de comer, pelo estímulo, ou às vezes pela adrenalina, que fica muito aumentada, né? E você fica mais pela ansiedade ali, fica mais difícil, talvez, por essa questão, mas não tanto pela fome, né? Quem já fez jejum de 36 horas aí, pode falar. Quem já fez jejum de 36 horas sabe que a gente, depois de certas horas, a gente não sente fome. A Areis diz que faz uma vez por semana sempre o de 36. Uau, legal. Deixa eu trocar aqui. Boa noite, uma dúvida. Eu perdi 10 quilos, parei, agora estou sentindo dificuldades. O problema é a mente mesmo, dá vontade de comer e não fome. Eu tinha Covid e fui entubada, depois engordei demais. Agora estou com 98 quilos, não consigo perder peso. Procura a gente no direct, marca uma consulta, principalmente por esses casos de doença, a gente pode te ajudar muito nessa parte de aporte nutricional, tá? Porque às vezes, na grande maioria das vezes, quando é caso de doença, precisa de um acompanhamento. Gente, agora a gente vai falar sobre os tipos de jejum intermitente, que não é um jejum tão prolongado. Deixa eu começar aqui pelo jejum intermitente, que é o jejum geralmente de 16 horas. Para quem me perguntou aí que está começando, é uma boa estratégia você começar com o jejum de pular uma única refeição, né? Ou você tem dificuldade em ficar sem uma refeição, você pode começar também, gente, deu calor aqui, você pode começar também atrasando o seu café da manhã, né? Às vezes você consegue adiantar o seu jantar, tipo, você janta ali mais ou menos a partir das 18 horas, 19 horas, e no outro dia você vai tentar atrasar o máximo que você conseguir, já que você tem dificuldade em pular refeições, né? Às vezes falar, vou ficar sem o café da manhã, é mais difícil emocionalmente, mentalmente. Então, se você se programar assim, não, eu vou tomar café da manhã um pouco mais tardio, aí você vai ver a diferença também. E, gente, o que você come na primeira refeição do dia, não importa que o momento você fizer essa refeição, é muito importante que você quebre esse jejum com proteínas e gorduras. Você não chegue lá na primeira refeição do dia comendo pão e carboidrato, bolacha e geleia, porque você vai sentir muita fome. Então, se você já começar o seu dia, por exemplo, com ovos, como eu já falei em outra live, ovos, abacate, alguma proteína também, ou que seja, quem não é vegetariano, que come carne, né, consome uma proteína animal, e quem for vegetariano consumir mais gorduras, aí, o abacate, por exemplo, você não vai sentir tanta fome. Então, é muito importante que a primeira refeição do seu dia não seja rica em carboidratos, porque dependendo da sua primeira refeição do dia, você vai sentir muita fome ou não. Você vai ver que quando você começa o dia com ovos, por exemplo, ou abacate, você vai demorar muito tempo para sentir fome, então esse espaço entre as outras refeições vai ser muito mais facilitado isso acontecer, que você não vai sentir picos de fome o tempo todo. Então, o que você come na primeira refeição do dia é muito importante no seu jejum. A gente fala muito isso nas consultorias e no Pense Magro. Outro tipo de jejum intermitente é a dieta 5x2, que eu também acho muito interessante, do nosso pesquisador Michael Mosley. Ele fala dessa dieta que é o seguinte: 2 dias na semana, como está aí mais ou menos nessa descrição, você vai comer no máximo 500 calorias para as mulheres, ou seja, na segunda, na terça você come 3 refeições, você não come nem a mais nem a menos, você come o suficiente. E 2 dias, por exemplo, terça e quinta, ou quarta e sexta, você consome até 500 calorias. Você pode consumir uma única refeição
mais robusta aí com 500 calorias e para o homem 600. E são dias alternados, então terça e sexta, quarta e sexta, não dias consecutivos. Se vê muitos resultados também nesse protocolo, que é diferente lá do 16x8, que todo dia você faz pulando uma refeição. Esse protocolo você alterna entre 3 refeições, né, 2 refeições que é o seu normal, ou nos dias de jejum, que seria uma única refeição, até 500 calorias. Então também tem bastante benefícios. Tem gente que faz esse protocolo também como manutenção, que não quer mais perder peso, e 2 vezes na semana ela tem uma redução de ingestão calórica, e nos outros dias ela não tem tanta preocupação com quantidades que ela vai comer, e tem pessoas que conseguem manter muito bem o peso assim. Depende aí do seu objetivo. Faço de segunda a segunda, então provavelmente você faz vou voltar lá no de 16 horas, que é o jejum intermitente, de 12 a 18 horas, né, dependendo. Então tem gente que, não quero mais emagrecer, quero só manter um jejum mínimo, para ter alguns benefícios, eu faço todo dia 14 horas por dia, de jejum por dia, e tá tudo certo. Tem gente que já faz os 16 horas todos os dias como forma de manutenção. Esse 16 horas para mim é o que eu gosto de fazer todos os dias, eu faço esse jejum. Para mim nem é mais jejum, que já é o meu normal. Para mim, no meu dia a dia hoje, 2 refeições é o suficiente. Às vezes eu faço 2, às vezes eu faço 1 e vou variando assim. Dependendo do dia mais ocupado, eu faço uma única refeição, e alguns dias faço 2 refeições com frequência, depende. Mas hoje, gente, o meu objetivo não é mais perda de peso, e fazendo assim eu consigo manter. Para pessoas que ainda querem perder peso, né, tem que mudar também. Fiz o jejum em 2019, engravidei e não consegui retornar. Amamento e cada dia mais. Olha, gente, a gente atende muitas mulheres pós-parto na consultoria, né? Essas mulheres que amamentam, que têm filhos, elas, como eu falei, quando a gente vai gerar uma vida, a gente precisa de muitos nutrientes. E se a gente já tem baixa reserva, a gente tem um filho, o pouco que a gente tinha vai para o nosso filho, vai para o nosso feto. Então isso é uma ordem fisiológica, né? Isso é a lei natural da vida. Então, se você já tinha pouco, o que acontece? Você fica totalmente depletada depois de uma gestação, depois de uma amamentação, tá? E a gente recebe mulheres com 3 gestações que nunca fizeram um acompanhamento nutricional, já chegam na finaleira assim, cansadíssimas. Então tem muito a ver com esse aporte nutricional que eu falei lá no início da live. Então é muito importante que vocês não se prendam a calorias, e sim a nutrientes. Isso é assim, ó, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria esse, né? Não fiquem só preocupados lá em contar quantidade de calorias, comendo sem fome às vezes, e comendo coisas que não te trazem nenhum aporte, mas se preocupem em comer comida de verdade, que com certeza isso vai te dar mais adesão, você vai repor o que o seu corpo precisa, e tendo o que o seu corpo precisa, você não tem essa necessidade de ficar beliscando o tempo todo. Muitas vezes essa necessidade de beliscar, de doce, é alguma carência nutricional que você tem, você nem sabe, né? Porque o teu médico não te pergunta, o médico lá vê o exame da B12 e diz que 300 está ótimo, está dentro da referência, que a tua ferritina em 20 está excelente, está dentro da referência, você não está anêmica, você não tem deficiência. Então, assim, esse é o problema. A gente tem poucos profissionais que conseguem interpretar de forma eficiente mesmo esses exames. Então, às vezes, só da gente ouvir os relatos dos pacientes trazendo essas queixas de cansaço, de irritação, muita ansiedade, depressão aos montes, a gente recebe todos os dias esse mesmo discurso. E quando a gente vai ver, tá com o intestino zoado, toma laxante ou tem diarreia constante, os dois são ruins, né? Tanto de intestino preso quanto a diarreia é ruim, né? Aí a pessoa tá com desbiose, sente muita azia, não consegue digerir bem as proteínas, tá sempre cansado, sempre irritado, enfim, todos os dias é o que a gente mais escuta. Por isso que cada vez mais entendam que o intestino de vocês está totalmente conectado com o cérebro de vocês. Então, muita coisa que vocês sentem aqui vem
do seu intestino vem do que você come, vem dos seus hábitos alimentares. Entenda que nunca se ficou tão claro essa ligação entre cérebro e intestino. E pode ver que hoje a grande maioria das pessoas tem vários distúrbios aí, psicológicos, mentais, depressivos, enfim. Gente, agora eu preciso ir, que a gente vai entrar na jornada e a gente vai falar sobre jejum e intestino hoje lá na jornada da prática do jejum, nosso programa fechado. Mas foi bom estar aqui com vocês, espero que essa live tenha ajudado vocês e até mais.